Então, vamos começar entoando o sagrado mantra Om. O sagrado mantra Om. Por 3 vezes. Om. Om Ganapataye Namaha. Om Aim Saraswatyaye Namo Namaha. Clamamos a vós, ó mestres divinos, que nos abençoe no estudo de hoje, para que possamos ter a sabedoria e a compreensão para entender os ensinamentos de Sri Shankara Adi Shankaracharya, no estudo do Viveka Chudamani, a suprema joia do discernimento. E que possamos contar com as vossas bênçãos e graças, para que assim possamos trilhar sempre o caminho que nos conduza à sabedoria. Que assim seja. Então, dando continuação, estamos no versículo 536. Não, 536 já foi. Aqui, no 540, paramos no 540. Então, estamos no 541. 541. Isso mesmo, 541. Então, Sloka 541. O homem contemplativo caminha sozinho, vive sem desejo no meio dos objetos de desejo. Então, aqui ilustra que o homem sábio, o homem realizado, ele caminha sozinho. Mesmo que ele tenha pessoas ou companheiros que andem, peregrinem com ele, ele está sempre concentrado em si mesmo. Por isso, ele está sempre sozinho. E ele vive sem desejo no meio de tantos objetos sensoriais, materiais, mundanos, mas ele já se desapegou disso tudo, sabe que tudo isso é vazio, tudo isso é não só efêmero, mas digamos, uma armadilha. Por isso ele está livre de todos os desejos no meio de tantas coisas que são desejadas pelos homens mundanos e normais. Agora, continua Shankara explicando, o Atman, o ser interior, é a sua eterna satisfação. Obtendo ele, não existem mais nada a desejar. E ele vê o Atman, o ser, presente em todas as coisas, em todos os seres. Maravilhoso. E no 542,
Às vezes ele parece um nécio, ou seja, um tolo, um bobo, um desligado. Porém, às vezes ele parece um sábio. Às vezes parece esplêndido como um rei, às vezes um imbecil. Às vezes é calmo e calado. Às vezes atrai os homens a si, tal como uma piton atrai a sua presa. Que dizem que a piton hipnotiza com uma dança a presa, e a presa fica parada, olhando aquela dança da piton, e aí a piton vai e dá o bote e pega a presa. Então, os santos, os sábios, eles atraem os buscadores da verdade eterna, da felicidade perene. Então, eles atraem como uma piton atrai a sua presa. É uma metáfora, um exemplo. Às vezes, as pessoas o veneram e, às vezes, o insultam. É lógico. No mundo, mesmo na Índia ou em outros países espiritualistas, existem pessoas altamente espiritualizadas e existem pessoas materialistas. E muitas pessoas insultam os sábios e, às vezes, o ignoram, né? Não dão bola para ele. Fala, um pobre andarilho. Assim vive a alma iluminada, sempre absorta na suprema bem-aventurança. Agora, o Sloka 543 nos diz o seguinte: tal homem não tem riquezas, mas está sempre contente, é desamparado, mas dotado de grande poder, porque ele não se ampara nas coisas do mundo. Ele confia e tem fé no Atman, no próprio ser dele. Ele não usufrui nada, porém está sempre se regozijando, se jubilando. Não tem igual, mas vê a todos os homens como iguais a ele. Porém, ele está muito acima da humanidade corriqueira. 544. Ele atua ou age, mas não é limitado pela ação. Porque ele não se identifica com a ação. Ele não crê. Ele sabe que ele não é o ator, aquele que age. Ele sabe que a natureza age por si só, por si própria. Aqui diz que ainda que atue, é inativo, porque não tem nenhum conceito de individualidade. Justamente. E ele colhe os frutos das ações passadas, que é chamado, tecnicamente, o prarabdha karma. Mas dessas ações presentes, ele já não gera mais karma, porque ele não se identifica como o agente, como o ator. Ele sabe que Deus é quem está agindo através do corpo dele. E também
ele entrega tudo a Deus, porque ele atua sem um desejo de recompensa por aquela ação. 544 já leu. Não, colhe os frutos das ações passadas, mas não é afetado por eles, por esses frutos, por esse karma, tanto positivo como negativo, para ele dá no mesmo. Bolufas. Ele não se engana com nem se envolve com isso. Ele tem um corpo, mas não se identifica com ele. Parece ser um indivíduo, mas está presente em todas as coisas, em toda parte, em todos os seres. Que maravilhoso é o sábio, o iluminado. No 545, Shankara diz: o conhecedor de Brahman, que vive livre da consciência corporal, nunca é atingido pelo prazer ou pela dor, pelo bem ou pelo mal, porque ele está num nível acima, um nível além do corriqueiro. E no 546, Sloka, Shankara diz: se o homem se identificar com os invólucros densos e sutis, dentro dos quais habita, experimentará o prazer e a dor, o bom e o ruim. Mas nada é bom ou ruim para o sábio contemplativo, o sábio realizão. E esses seres são chamados na Bíblia os justos, os profetas, que comungam com Deus o Supremo. Então, esse sábio contemplativo, para ele, nada disso afeta, porque ele compreendeu o Atman, ou o verdadeiro ser, nosso ser, em todos os seres. E seus grilhões caíram por terra. A prisão criada pela ignorância acabou. E no 547, o mestre explica: durante um eclipse solar, o Sol é encoberto pela Lua. O ignorante que não entende o que aconteceu diz que o Sol foi tragado por um demônio. Mas o Sol nunca pode ser tragado. Então, no 548, continua: do mesmo modo, o ignorante vê o corpo de um conhecedor do Supremo Brahman e identifica-o com ele, ou seja, identifica aquele sábio iluminado com o corpo que o sábio iluminado está habitando. E o ignorante, ele crê que o sábio é aquele corpo, mas o sábio que habita aquele corpo sabe que não é aquele corpo. E, em verdade, ele está livre do corpo e de qualquer outro tipo de prisão, servidão ou escravidão. Para ele, o corpo não passa de uma sombra. Que maravilha! E no 549, diz Shankara, ele habita no corpo, mas o vê como uma coisa separada dele, como a pele abandonada de uma cobra,
o corpo se move de lá para cá, impelido pela força vital ou prânica. Então, a energia vital, o prana, movimenta o corpo. As três gunas da natureza movimentam as coisas em volta dele. Mas ele somente observa esse movimento corpóreo, mas não se identifica com ele. 550. Uma tora de madeira é carregada pelo rio para um lugar mais baixo ou mais alto nível do rio. O corpo conhecedor do Brahman, carregado pelo rio do tempo, goza ou sofre os efeitos das ações passadas, ou prarabdha karma, que são ações praticadas antes de o sábio atingir a iluminação. 551. Em vidas passadas, enquanto ainda permanecia na ignorância, ele criou certos karmas. Na vida atual, ele aparentemente goza ou sofre dos seus efeitos. Mas agora ele alcançou a iluminação e não se identifica mais com o corpo. Seu corpo se move entre objetos externos e ele parece gozar ou sofrer os efeitos das ações passadas, tal como um homem que continua ignorante. Quer dizer, ele vive, atua como as pessoas normais que ignoram a sabedoria suprema. Na verdade, porém, ele vive em Brahman e só habita o corpo como um espectador sereno, o observador de tudo o que acontece. Fala como uma testemunha. A testemunha de tudo, imparcial, despreendido. Sua mente está livre de toda perturbação e mantém-se impassível como o eixo de uma roda. A roda está rodando, mas o eixo está fixo. 552. Ele não dirige seus sentidos para os objetos exteriores, nem os retira dos objetos exteriores. Permanece como um espectador indiferente. Não deseja a recompensa de suas ações, porque está inebriado pelo Atman, o ser interior. E fala que sua mente está completamente embriagada pelo néctar da bem-aventurança do ser. Que aqui diz que é o néctar da pura alegria. É o Charamrita Sukha. E no 553 diz: aquele que renuncia à busca de qualquer objetivo nesse mundo ilusório, seja nesse mundo ou mesmo no céu, e permanece absorto no Atman, no teu verdadeiro ser, é, na verdade, o próprio Deus Shiva encarnado aqui na Terra. É o excelente conhecedor de Brahman, o Supremo, o Absoluto. Que diz que ele é o melhor entre os conhecedores. E no 554 diz:
embora habite no corpo, é eternamente livre. Atingiu a meta abençoada, que é a meta de todos os seres humanos encarnados no corpo, atingir a bem-aventurança, a felicidade que todos buscam, a plenitude do ser. É o excelente conhecedor de Brahman. Quando o corpo o abandona, ele se funde com o Brahman, o um sem um segundo, que o Brahman é a unidade de todos os seres. Então, não existe um, uma outra coisa separada dele. Tudo está nele. Então, ele é o uno, o completo, o pleno, o absoluto. No 555, Shankara nos diz: todo ator é sempre a mesma pessoa, mesmo quando vestido para desempenhar um papel, uma outra pessoa no teatro, no filme, na televisão. Ele sempre é o mesmo ator, indiferente dos papéis que ele representa. O excelente conhecedor de Brahman é sempre Brahman e nada mais. Não importa que ele tenha nascido na China, na Tailândia, na Índia, se ele é preto, ele é branco, se ele é baixo, se ele é alto, não importa. Ele é sempre o Brahman e nada mais, porque a individualidade deste sábio, que era ignorante, se diluiu no conhecimento e na unidade com o ser, o Brahman, o Absoluto. 556. Quando uma alma iluminada alcançou a unidade com o Brahman, seu corpo pode definhar e cair em qualquer lugar, como a folha murcha ou seca de uma árvore. Que importa? Porque ele já se libertou da consciência corporal, consumindo-a no fogo do conhecimento, que é o Agnana, ou Gnana Agni, que está descrito também no Bhagavad Gita. O Senhor Krishna comenta sobre o fogo do conhecimento que destrói a ignorância, queima toda a ignorância. No 557, nós temos o seguinte: a alma iluminada vive eternamente côncia de sua unidade com Brahman. O primeiro, sem um segundo. Porque o Brahman, ele é o primeiro ser de todos os seres. E não existe um depois dele. Ao despojar-se dessa roupagem de pele, carne e osso, ele não precisa considerar se o lugar, a época e as circunstâncias são apropriados. Depois que ele se livrou, né, da identificação com o corpo, ele não se preocupa com o lugar, o tempo, a época,
e se as circunstâncias são apropriadas. Tanto faz, ele pode estar habitando um lugar cheio de poeira, ele pode estar habitando um lugar muito quente, um lugar muito frio, ele não se desliga. Então, agora no 558, Shankara diz: estar livre do corpo não é a libertação. Tampouco um homem é libertado por formas exteriores de renúncia, porque a verdadeira renúncia é daquele que compreendeu, que realizou que o mundo nada mais é do que ele mesmo, e que o mundo é nada mais que um sonho dele mesmo. Então, ele pode até estar vestido de terno e gravata, ele pode estar vestido com roupas finas, chiques, mas isso é só externo, porque interiormente ele realizou a ilusão, o sonho desse mundo e não se apegar a nada. Continua Shankara dizendo: a libertação consiste em desfazer o nó da ignorância no coração. Então, o nó da ignorância é o chamado, tecnicamente, grante, o nó. O nó, ele geralmente é complexo, não é uma linha simples, é um entrelaçamento de linhas. Então, a ignorância, com vários aspectos e linhas, se entrelaçam num nó. E esse nó da ignorância é desfeito no âmago do teu ser, que é chamado espiritualmente do coração. É o coração espiritual, não é o coração físico. Não, você continua. Tá bom. Então, esse coração espiritual não podemos confundir com o coração físico, material do corpo. Não podemos confundir com as emoções que as pessoas, com o entendimento ainda num nível intermediário, falam: não vamos seguir a mente, vamos seguir o nosso coração. Quando eles dizem isso, eles querem seguir os seus sentimentos, as suas emoções. Não é o coração espiritual, nem tampouco o físico. Então, não é aquilo que você está sentindo que é o coração, nem aquilo que você está emotivando. Não. É melhor seguir o bom senso, a razão e a mente do que seguir emoções, sensações. Você tem que seguir o discernimento, que é a parte superior da mente, o intelecto. E não por vou seguir meu coração, vou deixar as coisas fluírem. Não! Você tem que
discernir e decidir. E, por último, Shankara diz, no 559, uma árvore ganha ou perde alguma coisa porque sua folha cai num fosso ou cai num fosso e não num rio, ou num terreno sagrado, em vez de cair num campo aberto? Não, a árvore, para ela, é indiferente. Então, no 560, ele diz: a destruição do corpo, dos órgãos sensoriais, da respiração vital, ou prana, e do cérebro é como a destruição de uma folha, de uma flor ou de um fruto. Porém, o Atman, como a árvore, permanece de pé. O Atman não é afetado. Ele é o eu real, não é o ego. Ele é o verdadeiro ser, a personificação da bem-aventurança. Que maravilha! Alegria suprema. Parama Sukadam é a alegria suprema. Então, com isto, terminamos hoje o estudo para... É isso, e dividimos, porque agora só falta, depois desse, mais 20 slokas, que deixamos para outra aula, para a próxima aula, que aí vamos para o encerramento. Temos uma divisão dos slokas do Vivekachudamani Mani. Então, vamos entoar o nosso mantra. E depois abrimos para os comentários. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidveshavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Que Deus nos aceite juntos, que trabalhemos juntos, que progredamos juntos, que estudemos a verdade juntos e que nunca briguemos. Om paz, paz, paz. Amém.